Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 39, com o tema Convite ao Bem. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Passagem de Jesus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo agulhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do povo. A maioria de nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. De Emmanuel. Meus irmãos, os textos de Emmanuel são para mim de uma beleza ímpar, realmente algo extraordinário. Esse aqui me toca profundamente ao coração. A leitura inicial, e ele cita o Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo 4, é um evangelho que começa falando a respeito dos fariseus e dos doutores da lei, mais uma vez naquela pendenga que eles tinham terrível com Jesus a respeito das atividades sendo realizadas no dia de sábado. E nesse particular, nesse capítulo, Jesus cura um paciente que estava apresentando uma hidropsia nesse capítulo, e aí ele é questionado, então, por que motivo ele está realizando aquele processo de cura no dia de sábado, e ele então diz que todo tempo é tempo, que não há esses padrões humanos de cerimonialismos dogmáticos para que a gente defina quando algo vai começar ou quando algo vai terminar. Se existe a necessidade, o socorro está presente. Isso é uma perspectiva não apenas de Jesus, mas de toda a espiritualidade de benfazeja comandada por ele nesse planetinha azul. A seguir, Jesus acaba por comentar a respeito de como devemos nos portar em relação aos convites para bodas, para festas, e ele deixa bem claro que quando a gente for convidado, que a gente se sente lá no último banco, para que a gente não venha a sofrer algum tipo de circunstância, digamos assim, vexatória, do dono da festa dizer que está precisando daquele banco para algum outro convidado que ele considera mais nobre. E o que ele deixa muito claro, e na verdade para mim é a passagem mais importante, vem logo depois dessa daqui, de quando fores convidado vai, é uma passagem belíssima, que vem no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, agora não no versículo 10, mas no versículo 15, que ele diz que bem-aventurados são aqueles que comem o pão no reino de Deus. Quer dizer, bem-aventurados são aqueles que somos mais simples, bem-aventurados são aqueles que buscam efetivamente a sua locupletação, que buscam se encontrar enquanto essência, buscando aquilo que nos é oferecido pelo reino de Deus.
E quando se fala do reino de Deus, nós não colocamos o planeta Terra fora desse contexto. Isso é um entendimento que nós, já passados mais de 2 milênios, precisamos compreender quando muitas vezes é citado que Jesus não nomeia o planeta Terra como sendo um dos reinos de Deus, justo pelo contrário. Aqui é, obviamente, um dos locais da criação, tanto que o próprio Jesus é o nosso governador planetário, tanto que esteve aqui plasmado ou encarnado, de acordo com as escolas de ciência física, a respeito do Evangelho do Cristo Jesus, para poder nos ofertar um avanço em nossos entendimentos. É óbvio que aqui é uma das moradas do Pai do Cristo, é óbvio, tanto que ele nos chama de irmãos em Cristo, porque somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, é porque estamos em uma das moradas do Pai. Entretanto, é muito importante, e aí vem a natureza do texto que Emmanuel desenvolve, que nós compreendamos que nós não estamos aqui a passeio, meus irmãos. Nenhum de nós veio para cá para encontrar naquilo que nós chamamos de secularismo, ou naquilo que nós temos como compreensão de materialismo, as respostas para as dúvidas existenciais que angustiam a cada um de nós. Aqui existem circunstâncias que são utilizadas para que nós possamos, através do uso adequado das melhores circunstâncias, avançar nos processos evolutivos que o nosso espírito imortal demanda de necessidade para que nós possamos verdadeiramente encontrar as nossas missões e encontrar os destinos para os quais cada um de nós fomos criados. E todos fomos criados para serem deuses. Não para substituir Deus Pai de amor, não é isso. Mas todos fomos criados para avançar na seara de apoio, de auxílio, de ajuda mútua, em um contexto mais amplo, do entendimento mais profundo e da realização do amor essencial, do amor divino, do amor que transforma a vida de cada um de nós, de um deserto lacrimejante, de angústias e de dores, em um ambiente de paz íntima e de convicção de que nós estamos aqui na qualidade de servidores, de trabalhadores, desta obra magnífica, dessa obra extraordinária, que é a obra do Cristo Jesus. Meus irmãos, ao sermos convidados para qualquer dessas atividades, desde a mais simples, isto é, desde aquela que for mais fácil para nós realizarmos, até aquelas mais complexas, seja pelas dificuldades técnicas, seja principalmente por ser aquelas que mais entram em conflito com os nossos estágios evolucionais e as dificuldades que nos causam a falência em cada uma de nossas encarnações, que são as nossas paixões, que são os nossos sentimentos menos nobres, que são as nossas ideações menos educadas pelo Evangelho, que acabam por se juntar só numa grande sopa chamada orgulho e vaidade. Seja qual for, é preciso que, uma vez nós recebendo esse chamado, nós possamos seguir, porque são esses chamados que vão nos trazer verdadeiramente a libertação, não do inferno dogmático que nos foi trazido por uma compreensão absolutamente falseada do cristianismo, mas para nos trazer a libertação de nossas angústias, de nossos sofrimentos íntimos, que nada mais são a nossa dificuldade de compreender que somos, nas palavras de Pierre Teilhard de Chardin, padre francês do século XIX, seres espirituais experimentando vivências transitórias em um corpo carnal. A realidade, meus irmãos, a verdadeira vida é a vida espiritual e os verdadeiros valores são os valores espirituais. Tudo aquilo que está presente aqui neste planeta Terra, tudo aquilo que está presente dentro das nossas vidas, é obra da misericórdia divina de aceite para que nós possamos utilizar para o bem maior. E não para nós estarmos alimentando verdadeiros dragões
que vão, encarnação após encarnação, corroendo a nós próprios, que são os nossos vícios morais, que verdadeiramente são os grandes alimentadores de nossas paixões inferiores. É preciso, hoje, amanhã e sempre, estarmos dispostos, abertos e nos permitirmos entender que os convites para trabalharmos na obra do Pai são convites que acontecem a todo instante e que estão ao alcance de todos nós. Nenhum de nós é melhor, nenhum de nós é pior. Todos somos amados igualmente. Todos fomos criados espíritos simples e ignorantes. E estamos em nossas lutas de nossas trajetórias de evolução. Eventualmente, alguns irmãos que estejam mais adiantados, não assim o são por serem melhores, mas porque já fizeram outras opções, já compreenderam processos educacionais para os quais nós ainda somos renitentes em lhe os aceitar. Mas esses irmãos mais educados e mais avançados em sua trajetória espiritual jamais deixarão de oferecer às suas mãos os seus apoios e os seus eternos colos, para que nós, mais renitentes e mais repetentes, mais atrasados, possamos também galgar esses caminhos, ultrapassar esses obstáculos que são, insisto, esses nossos dramas conscienciais de uma moral ainda pouco instruída, segundo os verdadeiros preceitos do Evangelho do Cristo, para que nós possamos, tal como eles, avançarmos enquanto coletividade, porque o que o Cristo nos traz através do seu Evangelho é um sentido de fraternidade e não um sentido de busca individual de salvação. Não, meus irmãos, nenhum de nós precisa ser salvo porque todos nós estamos sob o amor do Pai. E o amor do Pai não permite que nenhuma de suas ovelhas se perca. Portanto, não há necessidade de salvação para nenhum de nós pelo simples fato de nós não estarmos perdidos. Nós somos filhos de Deus. O Pai está em nós e nós estamos no Pai. E nas palavras do Cristo Jesus que nos diz, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, nós não estamos perdidos. Nós precisamos apenas nos encontrar. E nesse contexto, é necessário que nos encontremos mirando para frente e para o alto. Porque todos os ensinamentos que nos são trazidos através da pedagogia, que o Evangelho do Cristo Jesus nos traz de forma tão emblemática, a ponto de dividir todo o entendimento que o homem tem sobre o tempo, e dividimos todo o tempo em um tempo antes e um tempo depois da chegada do Evangelho do Cristo Jesus para nós. Então veja como esse ensinamento é basilar, é fundamental, é o farol de nossas vidas. De formas que, qualquer que seja o convite para trabalharmos na obra do bem, seja através do alto perdão, seja através do alto amor, seja através da reconstrução íntima dos valores morais que baseiam os nossos entendimentos conscienciais, seja através, e sobretudo, através da obra no bem para os demais irmãos, que nós possamos oferecer o nosso cadinho de participação. Não somos, meus irmãos, tão importantes quanto nossas vãs filosofias imaginativas nos oferecem enquanto ilusão de vaidade, mas somos fundamentais na obra do Pai. O Pai precisa de nós, como nós precisamos do Pai. Mas este Pai de amor, que precisa de nós de uma forma absolutamente fundamental, porque o seu amor é um amor de completude, é um Pai que jamais nos abandonou, jamais nos abandonará. E sempre está com os braços abertos, porque sempre que nós estivermos trabalhando no bem, na verdade nós estamos nos aproximando deste Pai e lhe oferecendo o nosso amor de forma consciente, integral e voluntária. Meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Pão Nosso. Amanhã estudaremos o capítulo 40. Paz e luz para todos.